crime ou necessidade? No Globo Repórter de hoje, o drama das mulheres que interrompem uma gravidez indesejada. 1,5 milhão de abortos ilegais são feitos por ano no Brasil. A maioria em clínicas clandestinas. Algumas mulheres morrem vítimas de abortos improvisados, depois de usar chás e instrumentos caseiros. Um flagrante em São Paulo. Um remédio usado como abortivo que não pode ser vendido sem receita é comprado com facilidade. A polêmica sobre a regulamentação do aborto. Políticos, médicos e religiosos discutem o direito de escolha dos pais. A difícil decisão de ter ou não um filho. Esta é uma história de mulheres sem rosto. Para a lei, elas são criminosas. Para a igreja, pecadoras. Muito difícil, né? Tomar essa decisão de fazer o aborto. Por causa da questão da gente ser católica, né? Muito praticante. De achar que é pecado. É impossível saber ao certo quantas elas são. Os cálculos mais modestos revelam que a cada ano 44 milhões de mulheres no mundo fazem um aborto. 15 milhões são abortos clandestinos. Você deve ter ouvido falar nas curiosas, né? Então, eu fui uma delas. Ela põe um remédio lá e a gente vai embora. Depois, as consequências, foi segura. Solange não aguentou. Tinha 30 anos, uma filha de 4, estava se separando e não queria o segundo filho. Numa noite de julho, ela chamou um sobrinho de 17 anos para acompanhá-la à casa de uma conhecida, que era auxiliar de enfermagem. Aí a gente entramos, aí a mulher ofereceu café pra gente, né? Aí eu peguei, sentei na sala, fiquei assistindo o jogo, aí elas foram pra um quartinho. Eu vi minha tia tossindo, eu falei, tudo bom, tia? Aí ela falou, tá bem. Aí eu vi a Maria José já trazendo lá como que se diz? Um negocinho com uma bacinha quadrada com sangue, né? Aí minha tia já começou a passar mal, já tossindo, não parava de tossir, vomitava direto. No táxi, de volta, Solange piorou, mas não quis ir para o hospital. Pedia para chegar logo em casa. O marido dela já estava lá, né? E falou, vamos lá nessa mulher ver, né? Que ver o que acontece, mas estava apavorado, né? Aí a gente voltamos lá, ela já estava dormindo, aí acordou, mandou a gente entrar. Aí eu pedi ajuda pra ela, ela falou assim que não podia fazer nada. Aí eu falei, lógico que você pode, você que sabe o que você fez nela, o que você não fez, e ela não quis ir com a gente. O marido e o sobrinho levaram Solange para o hospital. Ela estava com o útero perfurado. Morreu na mesma noite. O caso de Solange é apenas mais um registro numa estatística trágica. No mundo todo, a cada ano, 200 mil mulheres morrem em consequência de complicações do aborto. É uma morte a cada 3 minutos. No Brasil, estima-se que sejam feitos 1,5 milhão de abortos por ano. Quantas mulheres morrem? Ninguém sabe. A clandestinidade esconde os números, mas não o caminho para se chegar a quem faça um aborto. Zona Leste de São Paulo. Nossos produtores vão a uma clínica popular de muito movimento. Entram com uma câmera escondida e fazem uma consulta. Dizem que a mulher precisa fazer um aborto. A negociação é simples e clara. O serviço desse tamanho do Estado é 10 minutos. Tem anestesia, alguma coisa assim? Ele está 3 horas. O cara está no serviço, vai tomar um prato. Então você vai ter que você botar, é considerado feito, né? O valor, eu tenho uma ideia, quanto que... O valor está... Em dinheiro, não pode ser. Do outro lado da cidade, num bairro elegante, a mesma cena. A câmera fica de fora. A equipe de produtores vai só com o gravador.
Doutor Celso e doutor Nelson. Ah, eu sou doutor Nelson, outro é doutor Celso. Marcar para segunda. Quanto tempo demora assim para consulta? R$50. A consulta é R$50. O restante após a consulta. Você vai ver como está o colo, o útero, tudo. Sei. Quanto tempo você acha que está? 2 meses e meio. Não posso dar duas, quem atende consulta o outro. Mais ou menos 1.000, né? 1.000, né? Se você viajar e quiser resolver, a gente não aceita até. E tem que viver. As consequências de um aborto mal feito vão da morte da mulher ao preço pago pelo Estado. No ano passado, só no Rio e em São Paulo, foram gastos 11 milhões de reais em curetagem, entre abortos espontâneos e provocados. Regina, o nome fictício dessa mulher que não quer se identificar, ficou entre a vida e a morte depois de uma tentativa de aborto. Foi uma experiência muito terrível. Fiz 49 dias no hospital. Saí de lá com a possibilidade de engravidar e não praticar outro aborto, porque eu não ia ter condição. O crime é previsto no Código Penal e punido com até 20 anos de cadeia. Mas é raro ver alguém, até mesmo respondendo inquérito. Como é o caso da mulher que fez o aborto em Solange. A sociedade prefere ignorar a lei. Tanto quem faz como quem se submete a um aborto cumpre o mesmo pacto de silêncio. Certamente é uma hipocrisia e é aquela situação típica que nós chamamos da... Foi uma situação realmente que eu não duvidei, assim, eu nem pensei em ter um filho, sabe? Mas é uma experiência terrível e eu não aconselho para ninguém, claro. Maria Mariana foi atendida por profissionais competentes num lugar limpo e seguro. Não ficou com nenhuma sequela. Como ela, mulheres que podem pagar um bom médico e uma boa clínica, em geral saem do aborto sem maiores problemas. Mas a grande maioria que não tem recursos recorre a pessoas sem nenhuma qualificação ou a métodos sempre perigosos de autoabortamento. Na praça mais central de São Paulo, a 3 quarteirões de uma delegacia e a poucos metros do Fórum Criminal, o vendedor atende a sua freguesia. Quase sempre gente humilde, que atribui poder milagroso às ervas. É nestes camelôs que muitas mulheres procuram as folhas para o chá mágico, que possa livrá-las de uma gravidez indesejada. Quando elas vêm aqui, vem com outra pessoa acompanhada, a pessoa que está precisando. Fica do outro lado da rua e a outra pessoa vem aqui com a lista. Então, por conta própria delas mesmas, elas fazem aqui uma separação de ervas. Eu quero essa, quero aquela, entendeu? Como o chá de ervas quase nunca funciona, é nos prontos-socorros públicos que acabam chegando as mulheres que provocam o aborto com instrumentos improvisados, como agulhas de tricô, cabides de roupa, talo de couve ou mamona. Normalmente a paciente não revela de pronto que fez o aborto, que provocou o abortamento. Ela tem receio, por exemplo, de que seja revelado que ela vai acabar numa delegacia, inicialmente. Ela tem receio de ser maltratada no hospital. Por exemplo, que ela, se for necessário que faça uma abordagem cirúrgica, por exemplo, uma curetagem, que ela tem receio que não se faça nela uma anestesia. Mas foram estes comprimidos que mudaram totalmente o perfil do aborto no Brasil. A droga misoprostol, vendida com o nome de Cytotec, foi criada originalmente para tratar úlceras do estômago e do duodeno, mas mostrou ser também um abortivo eficiente. Tomado por via oral e colocado diretamente no útero, faz os músculos uterinos se contraírem, o que provoca um sangramento e a expulsão do feto. O remédio era vendido sem receita médica até 91 e muita gente, no lugar de usar um anticoncepcional, recorria ao Cytotec. O Ministério da Saúde proibiu a venda sem receita, mas ainda hoje, com cerca de R$200 na mão, é possível conseguir o Cytotec com facilidade.
Levando uma câmera escondida, nossa equipe de produção vai a essa farmácia e se faz passar por um casal à procura de Citotec sem receita médica. O farmacêutico marca um encontro para as 5 da tarde, no bar ao lado. Sua amiga tem, eu falo com você. A equipe espera e quando chega a hora do encontro, um carro da Polícia Militar estaciona na porta. O farmacêutico vai até lá e volta contando vantagem. É filho, é filho meu. Filho? Meu filho. Tem um outro também que é delegado também, trabalha na mesma. Então tá garantido. Eu trabalho coberto. Limpeza. Nossa equipe vai até o fundo do bar e recebe a encomenda. Ele vem assim, o vídeo desse custa £1,5. Ele vem com 28 comprimidos. Entendeu? Isso aqui é meu e de outra pessoa. É de nós dois. Estou aqui, de 180 a 250. Aí tem quatro? Aqui tem 4. Posso ver? Abre só. Pode abrir, olha se é igual. Este médico da Universidade Estadual de Campinas fez uma grande pesquisa sobre o uso do Citotec para fins abortivos. A conclusão é que o remédio, como qualquer outro, usado sem acompanhamento médico, pode ser muito perigoso. O paciente pode estar frente a uma dose que pode provocar sérias complicações, como hemorragia ou até ruptura uterina. E mesmo pode não conseguir o seu intuito, que no caso seria a interrupção da gravidez, e continuar com uma gravidez exposta a um risco de uma droga que pode até trazer malformações ao seu feto. Não conhecemos ainda essa droga para esse fim. Como eu fiquei com várias pessoas, aí eu soube que muitas das pessoas que eu conhecia já tinham feito aborto e tinham usado Citotec. E que tinha corrido tudo bem, feito várias vezes, eu achei que logo que não tinha problema, então vamos pelo Citotec. Isabel, também um nome fictício, estava desempregada, morando com os pais que não aceitavam a gravidez. O namorado sumiu. Ela achou que teria um aborto tranquilo. Tive uma hemorragia, uma menstruação normal por 4 dias e achei que estava tudo acabado. Mas isso era só o começo. Alguns dias depois, o quadro piorou. Depois de esforço físico e tal, eu comecei a ter uma hemorragia muito forte, muita dor no corpo e não conseguia andar. E ela ainda teve que enfrentar o preconceito nos hospitais públicos que procurou. Eles me deram meia hora de sermão antes de me examinar. A medicação deu reação, eu perdi o ar, comecei a passar mal, um escândalo de você estar perdendo raro. A médica estava do meu lado, olhou para a ficha, aborto sem compressão. Quer dizer, se não viesse uma enfermeira correndo, talvez hoje eu não estaria aqui. O método mais prático e o mais polêmico dos últimos anos, a pílula do dia seguinte ainda está sendo testada pela Organização Mundial da Saúde para ser usada como contraceptivo. Mas no centro de ortogenia do Hospital Bruxelles, em Paris, a pílula do dia seguinte já é usada como abortivo numa combinação com o Citotec. A médica Elizabeth Albeni conta que a ideia veio da experiência clandestina das mulheres no Brasil. Nós recebemos um estudo de 2 cientistas brasileiras que descreviam o uso do Citotec, conta a doutora Albeni. Fizemos experiências e passamos a usar o remédio para incentivar as contrações do útero e a expulsão do feto. O Citotec substitui outro remédio que provocava problemas cardíacos. A dosagem usada é muito pequena e o método só é empregado para casos de até 49 dias de gravidez. O uso do misoprostol, sem os cuidados e acompanhamento médico, é extremamente perigoso, lembra a pesquisadora. Na França, metade das mulheres que fazem aborto usam a combinação de Citotec e antiprogesterona, a pílula do dia seguinte. Apenas 3 hospitais no Brasil podem atender casos de aborto legal. A seguir, a luta de médicos e enfermeiros para superar. Não é considerado crime quando a gestação põe em risco a vida da mãe ou a gravidez é consequência de um estupro. Mas depois de 55 anos,
Só 3 hospitais, 2 em São Paulo e 1 no Rio, fazem esse tipo de atendimento. No resto do país, o aborto nessas condições é um problema que a lei absolve, mas não resolve. Desde 89, quando o programa foi criado pela Prefeitura de São Paulo, 68 mulheres já fizeram um aborto legal aqui no Hospital do Jabaquara. Jamais eu iria olhar aquilo como uma gravidez ou uma criança. Você acha que você seria incapaz de ter essa criança e gostar dela? Logicamente que eu não iria gostar. Não iria gostar porque um filho se faz com amor. Não acima de um revólver. O que aconteceu comigo. Depois, gravidez. Eu tive 2 filhos e tenho. Aquela é uma gravidez. Se você não tivesse conseguido fazer aqui no hospital, como é que você ia tentar resolver esse problema? Eu tiraria ele a unha, se fosse necessário, mas eu tiraria. Porque aquilo era uma sujeira que estava dentro de mim. Dramas como este fazem a rotina do hospital e levaram várias profissionais a criar e defender a manutenção do programa de aborto legal. Foi muito difícil aqui dentro mesmo do hospital, com os próprios colegas, né, que trabalham aqui no hospital. Essa questão do aborto é uma questão muito polêmica, muito difícil, muito delicada para ser discutida. E as pessoas não entendiam muito bem qual era a proposta de um programa de aborto legal, mas como? Aborto é crime e tal. Então, nesse momento, a gente sabia que ia enfrentar todas essas dificuldades, né? É verdade que você recebe ameaças em casa? Aconteceu algumas vezes, eu não imagino quem possa ser, né? Mas sim, de vez em quando há umas ameaças, que tem agressões aqui na minha casa, jogando ovo, então é uma coisa assim muito significativa, muito pesada para mim. Dona Josefina e sua filha, deficiente mental, estão aqui orientadas por uma delegacia da mulher. A garota ainda não tinha 12 semanas de gravidez e trazia o boletim policial, condições essenciais para a lei permitir